Capítulo 5 dos direitos de vizinhança. Seção 1 do uso anormal da propriedade. Artigo 1277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências, considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Artigo 1278. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou o possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. Artigo 1279. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou eliminação quando estas se tornarem possíveis. Artigo 1280. O proprietário ou o possuidor tem o direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. Artigo 1281. O proprietário ou possuidor de um prédio em que alguém tenha direito de fazer obras pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. Seção 2 das árvores limítrofes. Artigo 1282. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Artigo 1283. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Artigo 1284. Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Seção 3 da passagem forçada. Artigo 1285. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Parágrafo 1º. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Parágrafo 2º. Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. E parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda, quando antes da alienação existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido depois a dar uma outra. Seção 4 da passagem de cabos e tubulações. Artigo 1286. Mediante recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. Parágrafo único. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como depois seja removida à sua custa para outro local do imóvel. Artigo 1287. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança.